Bom dia, me chamo Caroline de Oliveira, sou graduanda em Química Industrial pela Universidade Federal de Pernambuco e uma das autoras do trabalho intitulado A Dissolução de íon chumbo utilizando a dissolvente preparado a partir da casca de amendoim. Este trabalho foi realizado sob a orientação da professora doutora Marta Maria Menezes Bezerra Duarte. A emissão de efluentes industriais contendo metais tóxicos como o chumbo, quando eliminado sem o devido tratamento, pode levar à bioacumulação dos metais no meio ambiente. Devido à facilidade de operação e eficácia na remoção de íons metálicos, o processo de adsorção é aplicado. Estudos com resíduos agroindustriais têm sido frequentes, isso na busca por um dissolvente eficiente de fonte renovável, considerando a alta demanda da biomassa disponível. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de dissolvente preparado a partir da casca de amendoim por ativação com ácido fosfórico na remoção dos íons chumbo de meio aquoso. As soluções de trabalho foram obtidas por diluição da solução estoque de 4,8 mmol por litro no pH natural da solução igual a 5. O adsolvente utilizado neste trabalho foi o carvão ativado com ácido fosfórico preparado a partir da casca de amendoim com uma granulometria de 0,09 mm. Este material possui grupos oxigenados na sua superfície, estrutura mesoporosa e pH do ponto de carga zero igual a 6. Os teores dos íons metálicos foram quantificados antes e após a execução dos experimentos de adsorção em um espectrofotômetro de absorção atômica com chama, em curva analítica construída no comprimento de onda de 261,4 nanômetros, com LQ de 0,029 mmol por litro, CV de 4,9% e R de 0,99. Foi avaliada a influência da velocidade de agitação nas velocidades de 50, 100, 150 e 200 rpm no processo adsortivo e foram realizados também ensaios sem agitação. Utilizou-se 0,1 grama do adsolvente em contato com 50 ml da solução de 0,5 mmol por um período de 3 horas e temperatura de 25 graus Celsius. Avaliou-se também a influência da dosagem do adsolvente utilizando as relações de 0,5, 1, 2, 4 e 8 gramas por litro por 3 horas e uma temperatura de 25 graus Celsius. A partir das condições definidas nos estudos anteriores, foi avaliada a evolução cinética para as soluções nas concentrações de 0,25 e 0,5 mmol, no intervalo de 0 a 360 minutos. Foram realizados os ensaios de equilíbrio de adsorção, utilizando soluções na faixa de concentração de 0,05 a 3 mmol por litro e uma temperatura de 25 graus Celsius. Os modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem e os de equilíbrio de Langmuir e Friedrich foram ajustados em sua forma não linear, utilizando o software Origin 8,5. De modo geral, a velocidade de agitação na faixa avaliada apresentou pouca influência sobre a adsorção dos íons chumbo, com valores de capacidade adsortiva em torno de 0,18 mmol e uma dispersão de 2,16%. Visto que os ensaios sem agitação apresentaram uma maior dispersão dos dados, a velocidade de 50 rpm foi adotada para os ensaios posteriores. Foi constatado que a relação dosagem do adsorvente é diretamente proporcional ao percentual de remoção, visto que o seu valor aumenta com a elevação da relação até 2 gramas por litro, com um percentual de remoção de 95%. A partir da figura 1A, pode-se observar que a evolução cinética foi rápida, com o equilíbrio sendo atingido em 60 minutos. Visto que ambos os modelos apresentaram um bom ajuste aos dados experimentais com R quadrado superior a 0,99 e resíduos inferiores a 0,002, conforme exposto na figura 1b, pode-se constatar que o mecanismo de adsorção assume proporcionalidade entre capacidade adsortiva e o número de sítios livres, bem como apresenta a dependência das interações entre adsorvente e adsorvado. No estudo de equilíbrio de adsorção, representado na figura 2A, pode ser constatado que os modelos estudados foram capazes de descrever o comportamento do processo. Contudo, o modelo de Langmuir apresentou um melhor ajuste aos dados experimentais, isto com valores de R quadrado superiores a 0,99 e um resíduo igual a 0,0023, conforme exposto na figura 2b. Esse melhor ajuste indica que o processo de adsorção dos íons chumbo pelo carvão ativado com ácido fosfórico ocorre preferencialmente em monocamada, ou seja, apresenta a equivalência entre os sítios ativos, de modo a comportar apenas um íon. Perante o exposto, o adsolvente preparado a partir da casca de amendoim ativado com ácido fosfórico possui um potencial técnico para a remoção de íons chumbo de meios aquosos. De modo geral, a velocidade de agitação na faixa avaliada apresentou pouca influência sobre a adsorção do íon estudado. A evolução cinética foi rápida, podendo ser atribuída à grande oferta de sítios ativos presentes no adsolvente. No estudo de equilíbrio, o modelo de Langmuir obteve melhor ajuste aos dados experimentais, isso representando uma forte interação entre o adsolvente e adsorvato e a adsorção preferencial em monocamada. Agradecimentos aos órgãos que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho.